Quarta parte em direção a uma realidade superior, meditação e metamorfose 32 realidade manifesta e não manifesta realidade é um símbolo. Fazal e Nayakan consideramos reais todas as coisas que aprendemos com os sentidos. O resto é irreal ou imaginário. Além disso, estabelecemos vários graus de realidade dos objetos dependendo de suas proporções e da quantidade de sentidos que os estimulam. Algo que seja quente, fragrante, sólido e móvel, por exemplo, parece bem mais vivido e real do que um micróbio. No fundo, buscamos sempre a solidez. Se essa coisa é real, quero tocá-la. Como o conceito de realidade é construído em nível subjetivo, é bastante fácil entender por que nos agarramos à ideia de que algumas coisas são reais e outras não. Para nós, a maior de todas as realidades somos nós mesmos. Depois de curso de filosofia, poderemos duvidar da existência de qualquer coisa no cosmos, mas estaremos bem seguros de nossa própria existência. Quanto mais um objeto nos lembrar de nós mesmos, mais fácil será admitir sua existência. A educação superior pouco faz para alterar esse padrão. Em sua grande maioria, os cientistas não aceitam nada que não seja prontamente detectável pelos sentidos. É claro que a ciência fez muito para trazer mais coisas ao alcance dos sentidos. Com a ajuda do rádio, ampliamos imensamente as possibilidades da audição. Hoje já é possível captar sons vindos do espaço sideral. Sem a ajuda do rádio, não saberíamos que esses sons chegam à Terra a todo momento, e teríamos uma justificativa para dizer que eles não existem. Telescópios poderosos desvendam estrelas cuja luz foi emitida há milhões de anos. Portanto, ao ampliar a visão, o telescópio também cruza a barreira do tempo e amplia o tempo. Se podemos ver a luz de uma estrela que há muito se extinguiu, é lícito afirmar que o telescópio capta aquilo que não existe. Fica óbvio, assim, que construímos a realidade de acordo com nossa percepção. Rabindranath Tagore, que além de poeta era filósofo, escreveu que é quase um truísmo afirmar que o mundo é aquilo que percebemos. Imaginamos que nossa mente é um espelho que reflete com certa precisão o que acontece à nossa volta. Mas, ao contrário, a mente é o principal elemento de criação. O mundo é constantemente criado por mim no espaço e no tempo. Julgamos a realidade com os sentidos, mas tudo que eles captam, o perfume da rosa, a lua cheia, o calor do fogo, é retransmitido para a mente. Por mais que lancemos mão de detectores de quasar e microscópios eletrônicos, em última instância toda a percepção ocorre na mente. Se você ficar de ponta cabeça na praia, verá o mar se agitando sobre o céu, mas sua mente não se iludirá. É ela que vê, ouve, degusta, ceeira e toca. A realidade é construída na mente, a mente cria a realidade. Sem nossas percepções, pensamentos e experiências, a realidade não tem valor. A forma, o tamanho, a aparência ou qualquer outro atributo de qualquer objeto são qualidades puramente subjetivas. Nós criamos a realidade. Vejamos um exemplo. Imagine que o olho humano possui uma lente quadrada, e não a oval que de fato tem. Essa única mudança em nosso equipamento sensorial seria suficiente para alterar a aparência de todo o mundo. Vista por essa lente quadrada, uma bolinha de gude poderia ter a forma de um lápis. Se todos os seres humanos tivessem lentes quadradas, aceitaríamos com facilidade o novo formato da bolinha, e acharíamos muito normal que os lápis saíssem rolando por aí. Uma outra espécie, o coelho, por exemplo, perceberia a bolinha de acordo com a estrutura de seus olhos, e para ele essa seria a realidade. Os olhos do camaleão têm eixos independentes, e por isso não conseguimos nem remotamente imaginar o mundo que ele vê. O tubarão sente o cheiro de sangue a quilômetros de distância, coisa que também não podemos imaginar, pois esse nosso olfato não funciona debaixo da água. Voltando à bolinha de gude, qual é sua forma real? A resposta é que não há forma real. Seu formato depende da percepção de quem a vê. O mesmo acontece com todos os outros sentidos.
Não é preciso muito para nos darmos conta de que a bolinha de gude não existe quando desvinculada do observador. Ela não existiria sem uma mente que a percebesse. Mas a percepção não é moldada apenas pelos sentidos e interpretada pela mente. Ela depende de experiências passadas registradas fisiologicamente. Helmut Spinelli conduziram uma experiência simples com gatos que explica o que quero dizer. 3 ninhadas de gatos foram criadas em ambientes diferentes. O primeiro grupo foi posto numa sala pintada com listras horizontais, e isso era tudo que eles podiam ver. O segundo grupo cresceu entre listras verticais e o terceiro foi encerrado numa sala completamente branca. Quando adultos, eles percebiam mundos totalmente diferentes uns dos outros. Aqueles expostos a listras horizontais conseguiam distinguir formas horizontais bastante bem, mas não detectavam nada que fosse vertical. Tropeçavam nas perras das mesas, por exemplo, como se elas não existissem, porém para eles elas não existiam mesmo. A ninhada que foi exposta a listras verticais tinha o problema oposto, e os que ficaram na sala branca padeciam de desorientação visual severa. Isso não tem nada a ver com a crença dos gatos. O fato é que seu cérebro só podia perceber um espectro limitado do contínuo visual que a natureza oferece. E isso vale para os seres humanos. Outras experiências levaram a resultados semelhantes. Em uma delas, tapavam um olho de macacos recém-nascidos, deixando o outro aberto. Depois de um tempo, as conexões cerebrais com o olho tampado enfraqueciam e finalmente se atrofiavam, enquanto as ligações com o olho que permanecer aberto se desenvolviam plenamente. Também se descobriu que o tempo do desenvolvimento sensorial é crucial. Os gatos nascem cegos, e se seus olhos forem vendados por um curto período de tempo de alguns dias, eles ficam cegos para sempre. Todos esses estudos demonstram que os padrões elétricos armazenados no sistema nervoso pela primeira experiência vivida pelos recém-nascidos servem para construir as conexões e os receptores físicos responsáveis pela percepção. Assim, a própria estrutura do cérebro depende de experiências passadas. Começamos a perceber a veracidade das palavras do antigo místico Rumi: os órgãos sensoriais surgem de acordo com a necessidade. Contudo, parece que a cobra está engolindo o próprio rabo. Vemos que a experiência molda a percepção, mas já afirmamos antes que a percepção molda a realidade. Trata-se de um círculo vicioso. O que precisamos entender é o fato de a percepção e a experiência, realidade, serem criadas pela mente. O olho e o que ele vê, o ouvido e o que ele ouve, a língua e o que ela sente, o nariz e o que ele cheira, os nervos e o que eles sentem, tudo está na mente. O mundo material não existe sem a mente. Ou seja, sem a mente não existe universo material. A mente criou uma realidade efêmera, quase uma miragem. Embora isso não seja tangível nem apreensível pelos sentidos, a mente se expressa no mundo material. Os objetos possuem, na melhor hipótese, uma realidade secundária que não é nem sequer realidade quando comparada com o que é real, a mente não o manifesta. A mente é a fonte criativa da vida, você e eu somos a fonte do mundo. Toda a realidade nasce em nós as ideias, nossos conceitos do que é real. A realidade é a expressão simbólica de uma ideia não manifesta. Para criar algo externo, a primeira coisa a fazer é admitir em conjunto com as outras pessoas a existência de uma certa realidade. No capítulo anterior mencionamos a hipótese levantada por David Bohm de que todos os seres humanos compartilham de uma consciência comum. É essa consciência coletiva que colocamos em funcionamento quando decidimos construir a realidade juntos. Essa consciência coletiva, que existe em nível muito mais profundo que o das opiniões que trocamos na superfície, concorda com a existência da realidade. Arraigada em nossa fisiologia, ela nos fez criar o mundo que nos cerca. Portanto, antes de a realidade se manifestar como tal, ela deve existir na forma de um lampejo na consciência coletiva. Esse lampejo é intangível e se manifesta naquela vaga noção que todos têm em mente: eu sou. Tão logo eu sou, seja aceito, milhões de coisas aparecem em cena. Elas se manifestam como ideias e emoções vagas, que crescem e se transformam num mundo pleno.
A realidade é o resultado final, para melhor ou para pior. Se a consciência coletiva, ou seja, você e eu, concorda com a existência de guerras, então existem guerras. As guerras são a manifestação de um tipo de perturbação na consciência coletiva chamado estresse. Se não concordássemos com as guerras, elas não existiriam. Neste momento, tudo que você e eu e todos os outros achamos horrível se transformou em realidade com a nossa concordância. Ficamos doentes, incapacitados e velhos porque achamos que essa é a realidade da vida. Essa é a realidade que nos foi ensinada, a realidade que aceitamos e que continuamos criando. Se não tivéssemos concordado, não teríamos que aceitar a doença e o envelhecimento como realidade. Por exemplo, aceitamos a ideia de que se eu correr vou ficar cansado. Trata-se de um fato fisiológico. Ainda assim, entre os índios da Sierra Madre, no México, as disputas de longas corridas, de mais de 75 quilômetros, às vezes, são comuns. Eles chegam a chutar uma bola enquanto correm. Um fisiologista americano registrou os batimentos cardíacos do vencedor de uma dessas competições. Os instrumentos revelaram que no final seu coração batia mais devagar do que no início da prova. A chave da realidade de nosso universo reside no fator de que nós o escolhemos. Mas antes de escolher, é preciso perceber a mecânica pela qual as ideias se manifestam em realidade. Quando tivermos plena consciência dessa mecânica, seremos capazes de promover a realização apenas das ideias evolucionárias. Podemos escolher a coragem, a esperança, o amor e a saúde, nem mesmo a imortalidade está fora de questão, e eles se tornaram reais. Até agora, no entanto, escolhemos medo, ódio, cobiça, inveja, guerras, doenças e morte, que nos foram impostos pela consciência coletiva. Nosso corpo e o que ele pode fazer, nosso cérebro e o que ele pode conceber nada mais são do que a expressão viva das opiniões que recebemos. Se quisermos que as coisas melhorem, devemos primeiro aprender a alterar a consciência coletiva. Como a história já cansou de nos mostrar, não se muda o mundo apenas com boas intenções. No início, antes de qualquer lampejo de ideia, somos pura consciência. Se mergulharmos fundo na consciência, vamos descobrir os mecanismos da criação. Depois seremos capazes de escolher. Seremos verdadeiramente livres para pensar, e assim poderemos pensar em paz, saúde perfeita, juventude, toda a realidade que escolhermos estará sob controle. É claro que é importante ter boas ideias em mente, mas elas não se tornarão realidade antes de substituir as ideias erradas que estão entranhadas na consciência coletiva. Na verdade, a consciência coletiva não parecerá real aos céticos até que eles vejam que podemos fazer algo com ela. Só as coisas que os sentidos apreendem são tidas como reais. Assim, o próximo passo é analisar a força que molda toda a realidade, a inteligência. 33 A natureza e o alcance da inteligência antes de tornar a inteligência infinita. Vamos ver o tamanho que ela já tem. A palavra tem muitas aplicações diferentes. Dependendo do ponto de vista, inteligência é a capacidade de entender ou aprender, ou de lidar com situações novas ou desafiadoras, a capacidade de aplicar o conhecimento para manipular o ambiente, pensamento abstrato, organização coerente de informações e o uso das informações para solucionar problemas. Todos esses são significados válidos da palavra inteligência. Mas ela tem também a concepção de ser uma característica humana. Como nos achamos inteligentes, tendemos a limitar a inteligência a um atributo exclusivamente humano, o poder de raciocínio. Mas a inteligência é muito mais que raciocínio intelectual. E claro que o raciocínio é a capacidade consciente que coloca a humanidade acima dos outros seres da natureza e serve para mensurar a inteligência superior em termos de progresso intelectual. Mas tudo na natureza, de uma simples partícula a um feixe de energia, contém informação. Dessas informações deriva o conhecimento. No mínimo, a partícula sabe se é partícula e interagir adequadamente com os outros seres inaninhados do universo. Qualquer conhecimento útil é sinal de inteligência. Itzhak Bentov,
escrevendo sobre a natureza básica do seosmos, definiu a consciência como a capacidade de resposta a estímulos. Acho que essa também é uma definição válida para a inteligência em seu nível mais simples, no qual não pode ser separada do conhecimento. Seguindo essa definição, o nível de inteligência exibido por um sistema dependeria do alcance das reações a um dado estímulo. Quanto mais complexo, variado e inovador um sistema se mostrar, mais ele será considerado inteligente. Medir a inteligência dessa forma é um ato mecânico, mas tem suas vantagens. Toda inteligência seria avaliada pelo mesmo padrão. Deixaríamos de pensar que determinado tipo de inteligência, dos humanos, é claro, é melhor que outro só porque é diferente. Mas ainda poderíamos incorrer no erro de colocar algo simples como um elétron na base da coluna totêmica por ele ser menos inteligente que uma baleia, por exemplo. Devemos lembrar que sem o elétron a baleia simplesmente não existe. Os elétrons parecem capazes apenas de um espectro limitado de reações. Basicamente, eles escorrem uma órbita em torno do núcleo do átomo e lá permanecem, a menos que sejam estimulados a passar para outra órbita. Quando o estímulo cessa, eles voltam à posição original. Mas até mesmo essa reação simples provoca a emissão de um fóton de luz, e assim concluímos que qualquer situação em que haja presença de luz exigue o comportamento organizado dos elétrons. Assim, não é justo segregar o elétron. Ele é um sistema complexo dentro do complexo sistema do átomo, que, por sua vez, funciona dentro do complexo sistema da molécula. Podemos erigir a coluna totêmica até chegarmos ao cérebro humano, e aí encontraremos um sistema capaz de reações ilimitadas. Sua infinita inteligência, contudo, coordena-se inteiramente com o elétron. Os elétrons são inteligentes o suficiente para a não se comportar mal. Do contrário, a coluna totêmica viria abaixo e o caos se instalaria. Ainda assim, a mente humana é criativa, enquanto o elétron parece inteiramente mecânico. O pensamento criativo não passa de uma reação previamente não documentada a uma variedade de estímulos. Até mesmo uma ideia original é mecânica, no sentido de que ela depende da correta operação do cérebro, das enzimas, dos hormônios, das conexões elétricas e assim por diante. Algumas reações parecem bem diferentes de outras. Andar pela rua não é parecido com o encaixe de enzimas na membrana das células, mas há um halo comum que organiza e dá sentido a todas as respostas, das maiores às menores, a inteligência. A inteligência criativa da humanidade é a expressão final do conhecimento angariado ao longo do tempo em toda a natureza. Como já vimos, as informações contidas no DNA formam a enciclopédia de toda a evolução do universo. As informações do elétron são preservadas e transmitidas ao átomo, que as passa à molécula e assim por diante. Toda essa inteligência universal infinita serve à evolução. Até onde a ciência pode dizer, não há peças soltas no universo. Tudo que existe é útil. O fluxo da evolução organizou todas as coisas da forma que elas devem ser para que tenhamos pensamentos criativos. O cérebro humano é a glória da natureza, não porque é complexo, mas porque seu potencial de evolução é infinito. Isso significa que toda a inteligência do universo é capaz de responder ao crescimento da mente humana. Charles Darwin, o pai da moderna teoria da evolução, escreveu, em muitos casos, o contínuo desenvolvimento de uma parte, por exemplo, o bico de um pássaro, ou os dentes de um mamífero, não ajudaria a espécie a conseguir alimento, mas, no homem, não há limite para o desenvolvimento do cérebro e das faculdades mentais. O homem concentra a infinita inteligência do universo. Só não pensamos assim porque achamos que o intelecto criou a inteligência. Mas o oposto é verdadeiro, a inteligência criou o intelecto. Naturalmente, por ser apenas a manifestação da inteligência, o intelecto é limitado. Depois de vários séculos de estudos, nem sequer sabemos, por exemplo, como funcionam nossos órgãos. A inteligência, no entanto, não é limitada. Ela é abrangente e infinita. E expressa o infinito poder organizador da natureza. Em uma escala diminuta, ela se expressa no comportamento do elétron,
em ampla escala, expressa-se nas grandes conquistas da criatividade humana. A inteligência possui níveis diferentes que operam em conjunto. Quando o M-elétron vibra, o universo se agita. A ciência moderna investiga todos os segmentos da natureza, mas só recentemente passou a se preocupar com sua totalidade. No próximo capítulo veremos o que ela descobriu sobre a mecânica da criação. O Oriente possui uma grande tradição de conhecimento da totalidade que não tem nada a ver com o que chamamos de ciência. Na Índia, por exemplo, os sábios falam da inteligência consultando a própria consciência. Esta passagem do Bhagavad Gita explica o alcance da inteligência humana. Os sentidos, eles dizem, são sutis, mais sutis que os sentidos da mente, e ainda mais refinado que a mente é o intelecto, e o que está além até mesmo do intelecto é ele. Por ele, o sábio quer dizer a fonte da inteligência anterior a qualquer pensamento, ou seja, o self. Devo mencionar que essas ideias não são estritamente orientais. O filósofo francês Henri Bergson recebeu o Prêmio Nobel em 1927 pelos textos em que expunha sua teoria da evolução criativa. No entanto, Bergson ficou desacreditado quando suas ideias não foram validadas por experimentos científicos. Faltavam técnicas que transformassem a inteligência criativa em realidade material, técnicas como as que as tradições orientais se vêm aperfeiçoando há séculos. O que precisamos descobrir é a mecânica que nos permite criar a realidade. Ela nasce na mente como uma vaga consciência de que eu sou, e então, passo a passo, a plenitude do mundo emerge. Embora seja surpreendente a ideia de que podemos aprender a alterar a realidade a partir da consciência, na verdade estamos criando a realidade a todo momento. Os mecanismos da inteligência criativa não estão lá fora dando origem a galáxias, fótons, sequoias e macacos gritadores. O fluxo de inteligência criativa nos sintoniza com uma versão própria de realidade. É possível existir uma ciência da inteligência criativa porque a inteligência opera sistematicamente em toda a natureza. Ela alcança do menor que o menor ao maior que o maior, para usar uma descrição indiana típica, mas certos princípios são verdadeiros em todos os níveis. Para nomear apenas alguns deles, a inteligência expressa a ordem, ela junta as partes em um todo unificado, ela alterna descanso e atividade, progride sem esforço pela remoção de obstáculos, existe nas menores unidades de um sistema, e apresenta estabilidade e capacidade de adaptação infinitas. Como endocrinologista, fico fascinado com o modo pelo qual o corpo humano exibe esses princípios. Peguemos o princípio da ordem, por exemplo. Claude Bernard, reconhecido como o pai da moderna fisiologia, fala das rígidas leis da física e da bioquímica que os processos orgânicos devem respeitar, mas observava que eles se subordinam e sucedem-se uns aos outros num determinado padrão e de acordo com leis pré-estabelecidas, eles se repetem com ordem, regularidade e constância, e se harmonizam de modo a propiciar a organização e o crescimento do indivíduo. Bernard encontrou essa expressão perfeita de ordem e crescimento em todos os animais e todas as plantas, trata-se de um princípio de inteligência que existe em toda a natureza. Tomando o sistema endócrino para ilustrar outros princípios, é fácil perceber que ele alterna ciclos de descanso e atividade. A biologia vive explorando novas e elegantes periodicidades que regulam a secreção de hormônio S. O sistema endócrino é composto de diferentes glândulas distribuídas por regiões relativamente distantes do corpo, mas que funcionam numa rede que se conecta pela liberação sucessiva de hormônios, todos muito sensíveis às necessidades fisiológicas do organismo. Os hormônios são secretados e regulados sem esforço pelo sistema nervoso autônomo, e, numa fração de segundo, eles se adaptam a qualquer mudança interna. Nesse sentido, podemos dizer que eles são permanentemente estáveis e, ao mesmo tempo, infinitamente flexíveis quando necessário. Toda ação e todo pensamento exigem respostas únicas do sistema endócrino. O sistema endócrino parece ser a solução encontrada pela natureza para situações específicas do corpo humano. Mas, na verdade, a biologia celular vem revelando que nossos processos endócrinos são repetidos em todos os seres vivos. O processo de utilização da glicose, por exemplo, é o mesmo nas bactérias e nas células humanas.
E a insulina, que tem papel-chave no metabolismo, aparece na cadeia evolutiva desde tempos remotos, dos peixes aos homens. Não apenas o cérebro, mas todas as células apresentam a mesma complexidade de inteligência. Toda célula intui o mundo que a cerca, todas se lembram do passado e prevêem o futuro nas reações bioquímicas, e, graças ao DNA, todas as células contêm as informações que formam a inteligência que é você. Falar de um fluxo de inteligência infinita é falar de modo praticamente literal, pois ele governa cada célula e cada tecido. Ele está nas unhas, nos dentes, nos intestinos, nas glândulas. Ele acerta nosso relógio biológico com a mesma precisão dos mecanismos que governam as borboletas e uma estrela anã branca. O rio que corre para o mar e as abelhas que são atraídas pelo néctar partilham conosco os mesmos princípios de inteligência criativa. A vida não é uma prerrogativa exclusivamente humana. Mas a capacidade de tomar consciência desses princípios e usá-los conforme nosso desejo é. A inteligência é sempre a mesma, apenas se expressa de diferentes maneiras. Controlar a inteligência na consciência significa controlar toda a inteligência. O aperfeiçoamento da criatividade humana é mais importante que qualquer outro projeto que possamos conceber. Demos início a esse processo pelo exame da natureza da inteligência. Agora vamos mergulhar na mecânica da criação. É ela que nos permitirá alterar a realidade. 34 A mecânica da criação. Olhando-me por dentro, estarei sempre criando. Bhagavad Gita. A criação é uma função da inteligência, e nela está implícita a mudança, geralmente mudanças que ocasionam o surgimento de algo novo. Por mecânica da criação quero dizer processo de mudança. Se entendermos como a inteligência opera as mudanças, então seremos capazes de usá-la para provocar mudanças. Sabemos que queremos criar uma realidade que nos traga benefícios, portanto, não precisamos nos limitar à criação mecânica, aquela que se dá no nível dos elétrons, por exemplo. Ao contrário, partiremos do nível em que nossa inteligência altera todos os aspectos da vida. E uma vez que queremos gerar saúde, felicidade e realização, precisamos descobrir como a conexão mente-corpo atinge esses resultados. A inteligência humana não cria num único nível. Pense no Empire State Building, sua criação envolveu o trabalho intelectual de arquitetos, engenheiros e construtores, o trabalho físico de operários e assim por diante. Mas, em um nível mais sutil, foi a consciência coletiva que trouxe o Empire State à luz. Os desejos coerentes e ordenados de alguns indivíduos foram coordenados e direcionados a um objetivo. Ou seja, um pensamento foi compartilhado e se transformou num corpo físico. Para que o prédio se tornasse real, alguém teve que passar do pensamento à ação. Cimento e aço entraram em ação. Mas a inteligência pode operar de maneira muito mais direta. Vamos supor que certo paciente receba um diagnóstico de Canary Secure. Como este livro já mostrou, o caminho da cura pode ser direto ou indireto. Se o médico prescrever radioterapia e drogas, ele está gerando a cura a partir do mundo externo. É claro que é o corpo que cria um estado de saúde para si mesmo, mas a inteligência do médico movimenta os agentes curativos que ajudam o corpo a agir. No entanto, os tumores malignos podem ser curados pela interferência direta da inteligência. Já contei a história da mulher que se tratou com as técnicas de visualização de Simonton e que conseguiu se curar pela aplicação consciente de uma rotina mental que abriu o caminho para a saúde. Outra paciente, a senhora D'Angelo, usou a inteligência de forma ainda mais direta. Conseguiu a cura a partir de um desejo: não quero ficar doente de novo, e não ficarei. Que nível de cura é mais desejável? Obviamente, o último. Os mais eficazes mecanismos de criação são aqueles nos quais a inteligência opera por si mesma. Se pudermos alterar a realidade a partir de níveis mais sutis, todos os outros níveis assumirão a mudança automaticamente. Um desejo, agindo diretamente pela conexão mente-corpo, pode se traduzir sem esforço em realidade física. Nesses casos, ocorreu a cura de um tumor maligno, mas o mesmo processo pode ser utilizado em qualquer outra doença.
Já descobrimos as leis da criação pelas quais a inteligência opera. A primeira lei diz que a inteligência opera por si mesma para se alterar, o sistema não precisa de nada externo porque nada escapa ao controle da inteligência, que é onipresente. Trata-se do princípio de autorreferência. A segunda lei diz que a inteligência é capaz de conseguir tudo. A natureza se encontra os meios de realizar nossos desejos. Podemos chamar a isso de existência de todas as possibilidades. Em terceiro lugar, a inteligência que promove a cura opera de modo organizado, automático e integrado. No processo de cura, o corpo faz uma coisa depois da outra na sequência correta, sem a necessidade de intervenção do consciente. Em outras palavras, uma vez que o pensamento estabeleça a condição inicial, o resto funciona sozinho. Trata-se do princípio de competência, segundo o qual o melhor caminho para atingir um objetivo é o mais rápido e mais fácil. Se recorremos a remédios, a natureza os aceita como condição e opera através dos mecanismos específicos da terapia medicamentosa. Mas esse processo é frágil, lento, trabalhoso, complexo e algumas vezes doloroso. Se pudermos ativar a cura pelo pensamento, como no efeito placebo, os resultados serão mais rápidos, suaves e menos dolorosos. Encontrar a maneira de fazer a natureza operar é o grande segredo da mecânica da criação. Para isso é preciso acreditar em todos os princípios da criação, pois sem a crença de que a inteligência é infinita, organizada e capaz de tudo, você vai acabar concluindo que só há um caminho possível, aquele cuja sua visão da realidade plantou em você. Os remédios e a radioterapia, por exemplo, serão inevitáveis, porque você se recusa a crer que a natureza cura. E claro que adotar esse tipo de postura é o mesmo que dizer que, antes do século XX, ninguém se recuperou de um câncer, o que é um absurdo. Assim, o princípio do superior faz uma tremenda diferença em todas as situações em que puder escolher um canal para a criatividade. Mas a mecânica da criação vai muito além. Como a natureza opera através da inteligência, usando o conhecimento para solucionar os problemas e estabelecendo os mecanismos para atingir esse resultado, ela deve combinar todas as partes do todo. No caso de uma cura, a conexão mente-corpo funciona através dos sistemas imunológico, endócrino e cardiovascular, etc. Mas o grau de conhecimento utilizado e a quantidade de correlações de que é capaz a conexão psicofisiológica não são os mesmos em todos os casos. Os remédios, por exemplo, interferem no corpo, por isso têm efeitos colaterais, e o obrigam a cooperar com suas propriedades químicas. Assim, as curas não medicamenosas são mais eficazes porque elas apresentam um conhecimento mais holístico e uma correlação mais abrangente. Dessa conclusão surge o princípio de que a natureza contém poder organizador e capacidade de correlações infinitas. Não há peças soltas no universo. Mas através de escolhas conscientes conseguimos limitar a natureza a canais muito estreitos. Antes de abrir o canal da eletricidade, só criávamos luz com fogo. A mente criativa mais eficaz é aquela que permite o fluxo máximo de conhecimento e correlações. Esse fator é muito importante quando discutimos os chamados estados superiores de consciência, pois a capacidade de utilização do conhecimento e do poder organizador depende diretamente de sua identificação. Você precisa estar ciente da eletricidade para poder usá-la. Do mesmo modo, você deve conhecer o próprio potencial criativo antes de utilizá-lo. Na verdade, ele só pode ser ativado pela consciência. Nenhum desses princípios parecerá válido se você não o aceitar sua realidade. Hoje em dia, para a maior parte das pessoas só a ciência pode atestar a veracidade dos fatos. A ciência tomou o lugar da fé, da autoridade e dos instintos. Segundo a ciência, qual é a mecânica da criação? A criação de objetos materiais de qualquer nível está nos domínios da física. E o que a física tem a dizer sobre a criação corrobora os pontos de vista que venho expressando. Interessa-nos particularmente a nova física, a era que começou com o trabalho de Einstein e seus colegas europeus. A nova física alterou totalmente a ideia da realidade sólida e previsível que os ocidentais cultivam desde o tempo de Aristóteles.
De acordo com a velha escola, espaço e tempo são entidades separadas, e os objetos se movem através deles como bolas numa mesa de bilhar, em outras palavras, seguindo padrões fixos detectáveis pelos sentidos. Hoje falamos de espaço-tempo como uma coisa só, e partimos do pressuposto de que a matéria se transforma em energia. O famoso princípio da incerteza formulado por Werner Heisenberg afirma que nem sequer podemos determinar com certeza as propriedades reais de um objeto, pois o processo de observação muda a natureza do objeto observado. A física precisou de quase todo o século XX da inteligência de mentes brilhantes para chegar a essas conclusões. E todo o novo mundo que ela desvendou só alcançou a aceitação popular nos últimos 15 anos. Sem algum conhecimento de matemática é muito difícil entender as implicações desse novo mundo. Além disso, ainda há pontos que geram grande controvérsia entre os próprios físicos. No entanto, é possível usar certos princípios básicos a nós mesmos, não como cientistas rigorosos, mas como leigos interessados em lidar com a realidade como eu a é. Vou explicar em termos simples algumas das descobertas iniciais da física moderna. A primeira delas é o fator de os objetos não apresentarem solidez em nenhum nível. As partículas que compõem os objetos são, na verdade, energia transformada. Como tal, elas são basicamente ondas, mas comportam-se como partículas, ou seja, matéria, sob certas circunstâncias. O famoso exemplo oferecido por Bertrand Russell considerava uma escrivaninha. Ele dizia que a escrivaninha não era sólida, que era feita de energia e vazios, sendo que os vazios ocupavam mais de 99,9999% de sua massa. Ela só parece sólida por causa de nossos sentidos. Já discutimos a importância desse conceito. O segundo princípio da física moderna afirma que nenhuma partícula ou feixe de energia é isolado. Eles são pequeníssimos afloramentos de ondas que se estendem infinitamente no tempo e no espaço. Como a ponta dos icebergs, eles afloram de uma realidade muito mais ampla e invisível. No que diz respeito à matéria e energia, a maior parte das ondas existe literalmente fora do tempo e do espaço. Todos os objetos do universo surgiram do vácuo, e para ele um dia retornarão. O vácuo é a realidade verdadeira, e toda existência que possamos imaginar já está nele, em uma forma que os físicos chamam de virtual. Na verdade, tudo que poderia existir no local em que você está agora sentado já existe, só que virtualmente. Milhões de realidades habitam sua casa, só que elas são descartadas por seus sentidos em favor daquilo que você aceita como é real aqui e agora. Segundo a nova física, até mesmo o passado e o futuro se misturam. A cadeira na qual você está sentado, as paredes que o cercam e seu corpo são meras probabilidades que floresceram do campo eterno, infinito e não manifesto que subjaz a todo o universo e o mantém organizado. Quando você joga uma bola de tênis, ela cai no chão, mas há uma pequena e precisa possibilidade de que, em vez disso, ela vá parar no telhado. Cálculos significativos da realidade podem ser feitos pela observação daquilo que é invisível. Aí está a totalidade da natureza, corporificada em campos virtuais de massa-energia. Os princípios da correlação infinita e de todas as possibilidades que mencionei ao falar da inteligência da mente humana ganham sua expressão máxima no não manifesto. Todos os universos possíveis na verdade existem e formam a totalidade do universo real. Os físicos afirmam que é quase impossível alcançar o não manifesto intuitivamente. O universo possui propriedades que nosso intelecto não consegue entender sem a matemática. Falando dessa nova realidade, o físico Michael Talbot ressaltou que ele é não apenas mais estranho do que imaginamos, mas mais estranho do que podemos imaginar. Por exemplo, a ideia de que o espaço-tempo surgiu do não manifesto significa que existe algo que surgiu antes do tempo existir e que é menor que o menor e maior que o maior. Esses conceitos parecem muito contraditórios, e quando ouvimos coisas semelhantes das tradições orientais, ficamos um tanto perplexos. Entretanto, é muito fácil entender esses princípios, desde que sua mente passe a aceitar a possibilidade de uma realidade flexível. A chave para essa questão é entender a inteligência da natureza como nossa própria inteligência.
Então a nova física passará a ter todo sentido. Eu entro numa sala e vejo um amigo sentado numa cadeira. Ele olha para mim e diz oi. Mas dentro dele existe uma infinita quantidade de coisas que ele poderia ter dito ou feito. Poderia, por exemplo, ter dito ao book ré. Todas essas possibilidades estão dentro dele, o tempo todo, de forma não manifesta. Além disso, todo o seu self não manifesto, corpo e mente, trabalha continuamente para correlacionar qualquer pensamento, palavra ou ação potenciais, muito embora eu observe apenas alguns deles. E como o DNA de meu amigo codifica todo o seu desenvolvimento e é uma enciclopédia da evolução humana, podemos dizer que o passado e o futuro estão contidos nessa pessoa que vejo aqui e agora. Como a inteligência do universo e a do self são a mesma, a nova física corrobora minha afirmação de que a realidade pode ser alterada se você atingir o nível do self. O que a nova física chama de estado virtual ou não manifesto, eu chamo de self. O universo e os seres humanos estão unidos pela inteligência, e a fonte de toda a inteligência é o self. A propriedade que torna o self e o universo uma só coisa já foi mencionada como autorreferência. Esse conceito expressa o fator básico da inteligência, ela opera dentro do self. Nós vemos a autorreferência operar nas regressões espontâneas de doenças. O impulso de pensamento do self, através da conexão mente-corpo, cura os órgãos físicos do corpo. A autorreferência é uma maneira simples de explicar o ato da criação. Enquanto pensarmos que mente e corpo são entidades separadas, será impossível usar o pensamento para mudar o corpo. Mas tudo fica claro quando entendemos que a consciência usa alguns de seus aspectos para alcançar outros aspectos também próprios. A fonte da criatividade está dentro de nós. Ela pode mudar a realidade porque a inteligência, nossa inteligência, cria a realidade a partir de si mesma. Tendo em vista o que já sabemos sobre a criação, eis a conclusão não chega a ser surpreendente. Mesmo as ciências mais rígidas estudam constantemente ciclos de regeneração e mecanismos autorreguladores, que são considerados essenciais na preservação do equilíbrio de todos os sistemas orgânicos, na formação de estrelas, galáxias, buracos negros e do próprio Big Bang. Essas ciências estão se aproximando da autorreferência. Quando você concordar que seu self é inteligente, poderá criar, olhando-me por dentro, estarei sempre criando, como diz o Bhagavad Gita. As culturas pré-científicas intuíram muito bem esse princípio, e há indícios consideráveis de que, graças a isso, seu mundo era muito mais criativo e vivo do que o nosso. Esta é a incrível descrição da autorreferência extraída de um antigo texto indiano, o Mundaka Upanishad. Aquilo que não pode ser visto está além do pensamento, que não tem causa nem função, que nem percebe nem age, que é imutável e onipresente, mais sutil que o mais sutil, que é o eterno, que o sábio sabe ser a fonte de tudo. Assim como a aranha tece a teia, e depois a recolhe, toda a criação é feita por Brahma e para ele retorna. Assim como as plantas são fincadas no solo, todos os seres são sustentados por Brahma. Assim como o cabelo cresce na cabeça, tudo nasce de Brahma. Passagens como essa às gerações intrigam os intérpretes, pois eles não entendem a verdade prática que ela contém. Brahma é o termo sânscrito para grande, e significa aquele que é a realidade de tudo, ou seja, inteligência. Basta esse entendimento para que o poema se torne claro. Ele diz apenas aquilo que descobrimos ao longo de nossa discussão: a única realidade é a inteligência infinita, que gera sem esforço todo o universo. 35 técnicas de meditação. Dentro de você existe um silêncio e um santuário aos quais pode se retirar a qualquer momento e ser você mesmo. Hermann Hesse, Siddhartha, quietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Para a maioria das pessoas a meditação está relacionada a coisas como relaxamento físico, redução de estresse e paz de espírito. Embora esses sejam objetivos válidos, o verdadeiro propósito da meditação é algo superior e mais espiritual. Afinal, os yogis e os profetas que primeiro reconheceram e aperfeiçoaram os princípios da meditação já viviam bem relaxados nas montanhas nas quais se retiravam. Eles começaram a atiçar a meditação para encontrar o self.
Seu objetivo não era o descanso, mas a iluminação. A viagem pelo self é a experiência mais importante e transformadora que você pode ter. Deixe-me explicar o que essa experiência impõe. Para começar, direi que o corpo é apenas a manifestação objetiva de nossas ideias, enquanto a mente é a manifestação subjetiva. O corpo está sempre mudando, e a mente, com os pensamentos, desejos e sentimentos também vai e vem. Tanto o corpo quanto a mente são fenômenos presos ao tempo e ao espaço, mas não são eles que experimentam as coisas. Mas, afinal, alguém passa pelas experiências, alguém que está além do tempo e do espaço, e esse alguém é o verdadeiro você. Esse você é a essência temporal de todas as experiências relacionadas ao tempo, a entidade que existe por trás do sentimento, do pensamento. Esse você é nada mais nada menos que a alma. A ciência moderna consegue isolar um pensamento ou uma intenção uma fração de segundo depois de eles nascerem, mas nenhuma máquina criada pelo homem é capaz de revelar a verdadeira origem desse pensamento. É inútil procurar essa fonte no corpo ou na mente, porque ela simplesmente não está lá. E como desmontar o rádio na expectativa de encontrar lá dentro o intérprete da música que se está ouvindo? O cantor não estará dentro do rádio, que não passa de um conjunto de plástico e metal projetado para captar um campo de informações e convertê-las numa ocorrência no espaço e no tempo. Da mesma maneira, o verdadeiro você é um campo não localizado que o corpo e a mente captam no espaço e no tempo. A alma se expressa através do corpo e da mente, mas mesmo que essas duas entidades fossem destruídas, nada aconteceria ao verdadeiro você, porque o que eu decidi chamar de espírito incondicional não se encontra em forma de matéria ou energia. Na verdade, ele existe nos momentos de silêncio entre um pensamento e outro. Há um intervalo entre cada pensamento em que você faz as escolhas. Esse intervalo é a porta de entrada do self superior, o self cósmico. O verdadeiro você não está limitado pelas fronteiras físicas do corpo nem pela quantidade de anos que já viveu, mas pode ser encontrado no espaço infinitamente pequeno e ao mesmo tempo imenso que existe entre seus pensamentos. Apesar de silencioso, esse espaço é cheio de possibilidades, um campo de potencialidade pura e ilimitada. Todas as diferenças entre mim e você resultam das diferentes escolhas que fazemos nesse espaço, e essas possibilidades são sempre renovadas. As ações geram lembranças, as lembranças geram desejos, e os desejos criam novas ações e assim por diante, num círculo que não tem fim. As sementes das lembranças e dos desejos se continuamente buscam se expressar através de mecanismos mentais e corporais, criando assim o mundo que experimentamos a cada momento. Vamos analisar melhor esse processo. Num sentido amplo, nossa existência pode ser entendida em 3 níveis distintos. O primeiro nível, composto de matéria e energia, é o corpo físico. O segundo, que é chamado de corpo sutil, inclui a mente, o raciocínio e o ego. E o espírito e a alma existem no terceiro nível, que é chamado de corpo causal. Através da meditação podemos retirar a consciência do caos interno e externo do primeiro nível, o mundo de objetos físicos e pensamentos cotidianos, e transportá-la para o estado de tranquilidade e silêncio característicos da alma e do espírito. Com prática e dedicação, é possível alcançar o imenso conhecimento e desvendar as verdades definitivas da natureza. A meditação pode assumir várias formas. As mais avançadas usam mantras. Os mantras são sons primordiais, sons básicos da natureza, que a mente pode usar como veículo para elevar a consciência. Geralmente, os mantras são selecionados por instrutores qualificados e ensinados individualmente. É assim que ensinamos a meditação dos sons primordiais no Centro de Medicina Mental Corporal de San Diego. Mas há também outras formas de meditação, menos específicas mas ainda assim muito eficazes. A meditação atenciosa, o método que apresento aqui, é uma excelente maneira de começar. Meditação atenciosa trata-se de uma técnica simples de desencadear um estado de relaxamento profundo de corpo e mente. À medida que a mente se aquieta e permanece desperta, você vai se beneficiar de um estado de consciência mais profundo e tranquilo. Antes de começar, encontre um local silencioso em que não vá ser perturbado.
2. Sente-se e feche os olhos. 3. Concentre-se na respiração, mas inspire e expire normalmente. Não tente controlar ou alterar a respiração deliberadamente. Apenas observe. 4. Ao observar a respiração, vai ver que ela muda. Haverá variações na velocidade, no ritmo e na profundidade, e pode ser que ela pare por um momento. Não tente provocar nenhuma alteração. Novamente, apenas observe. 5. Pode ser que você se desconcentre de vez em quando, pensando em outras coisas ou prestando atenção aos ruídos externos. Se isso acontecer, desvie a atenção para a respiração. 6. Se durante a meditação você perceber que está se concentrando em algum sentimento ou expectativa, simplesmente volte a prestar atenção na respiração. 7. Pratique esta técnica durante 15 minutos. Ao final, mantenha os olhos fechados e permaneça relaxado por 2 ou 3 minutos. Saia do estado de meditação gradualmente, abra os olhos e assuma sua rotina. Sugiro a prática da meditação atenciosa 2 vezes ao dia, de manhã e no final da tarde. Se estiver irritado ou agitado, pode praticá-la por alguns minutos no meio do dia para recuperar o eixo. Na prática da meditação você vai passar por uma de 3 experiências. Mas deve resistir à tentação de avaliar a experiência ou sua capacidade de seguir as instruções, porque as 3 reações são corretas. Você pode se sentir entediado ou inquieto, e a mente vai se encher de pensamentos. Isso indica que emoções profundas estão sendo liberadas. Se relaxar e continuar a meditar, vá e eliminar essas influências do corpo e da mente. Você pode cair no sono. Se isso acontecer durante a meditação, é sinal de que você anda precisando de mais horas de descanso. Você pode entrar no intervalo dos pensamentos, além do som e da respiração. Se descansar o suficiente, mantiver a boa saúde e devotar-se todos os dias à meditação, você vai conseguir um contato significativo com o Self. Vai poder se comunicar com a mente cósmica, a voz que fala sem palavras e que está sempre presente nos intervalos entre um pensamento e outro. Essa é a sua inteligência superior ilimitada, seu gênio supremo e verdadeiro, que, por sua vez, reflete a sabedoria do universo. Tudo estará a seu alcance se confiar na sabedoria interior. 36. Comportamento intuitivamente ético e estados superiores de consciência. Nossa consciência normal, racional, como a chamamos, é apenas um tipo específico de consciência, enquanto ao seu redor, separadas apenas pela mais tênue película, existem formas potenciais de consciência inteiramente diversas. Podemos atravessar a vida sem suspeitar de sua existência, mas aplique o estímulo correto e elas surgem em toda a plenitude. William James. O que você quer e aprecia deveria ser também o que é bom para você. Este conceito, que apareceu diversas vezes ao longo do livro, fornece o critério de avaliação de pensamentos e desejos. Sabemos que desejamos gerar em nós mesmos apenas o que é positivo. Mas a intenção de viver segundo esse parâmetro ainda não se transformou em realidade, e isso não vai acontecer enquanto a conexão psicofisiológica não se habituar a rejeitar espontaneamente todos os maus mecanismos. Uma vez que o todo pensamento corresponde a uma organização distinta de cada etapa fisiológica, como podemos controlar os bilhões de conexões nervosas, funções celulares e interações hormonais que acompanham os pensamentos? É claro que isso não é possível. O intelecto não pode controlar o que nem sabe que existe. Ainda assim, devemos desenvolver o comportamento intuitivamente ético se quisermos alcançar a saúde perfeita e a realização pessoal. Como julgamos se uma atitude é errada ou errada? Pelos resultados. Todo pensamento traz em si os meios de se realizar. À medida que o pensamento se transforma em discurso ou ação, ou ele se mostra acertado ou fica aquém de nossas expectativas. Se o canal de ações corretas e espontâneas tiver sido cultivado, teremos o que chamamos de habilidade, ou talento. O cirurgião não coloca os pontos errados, suas mãos têm a habilidade de fazer sempre a coisa certa. O mesmo vale para os pianistas. Estamos acostumados a ações corretas desse tipo,
Todos têm alguma habilidade específica. A conexão psicofisiológica coordena pensamentos e ações o tempo todo. Portanto, se quisermos progredir na prática de ações espontaneamente corretas, tudo o que temos a fazer é cultivar e aperfeiçoar o que a conexão mente-corpo faz naturalmente. O processo de moldar a realidade é natural, ele é a função básica da inteligência infinita que sabemos usar. Mas é possível utilizar essa inteligência a ponto de tornar nossa realidade progressiva e evolucionária. Esse seria o estado aperfeiçoado de ação correta e espontânea. É também o único significado válido e prático da expressão estados superiores de consciência. Ser-se capaz de criar consciente constantemente uma realidade positiva é viver num estado superior de consciência. Acabamos de chegar a uma conclusão maravilhosa, pois essa está claro que não precisamos fazer nada diferente do que já fazemos para alcançar um estado superior de consciência. Nossa inteligência molda a realidade a cada dia, só temos que fazer isso melhor. Se observarmos nossas ações com atenção, descobriremos que julgar uma atitude pelos resultados não é apenas uma maneira eficaz de determinar se uma coisa é certa ou errada. Fazer conscientemente a dieta correta não é garantia de não ser acometido pela doença, ela apenas diminui os riscos. Além disso, as atitudes humanas formam uma teia complexa de inter-relações que são afetadas pelo ambiente. O consciente não é capaz de julgar se uma simples palavra vai promover a paz, a compaixão, o bem-estar e a harmonia. A vida já é complexa demais, e nos sobrecarregaríamos ainda mais se tivéssemos que julgar tudo o tempo todo. E por isso que as escolas do pensamento positivo e da autoobservação sobrecarregam a consciência. Palavras ditas não podem ser retiradas, assim como as ações não podem ser desfeitas. Portanto, mesmo se conseguíssemos detectar imediatamente uma ação errada, o que ganharíamos com isso? O que está feito está feito. É claro que o único jeito de agir e falar corretamente é possuir essas habilidades. Pensamentos, palavras e ações devem nascer corretos. Quando um pianista quer tocar Mozart, ele simplesmente sente e toca. Sua intenção, junto com a habilidade cultivada fisiologicamente, cria espontaneamente o resultado desejado. Agora vemos com toda clareza por que o self é tão importante para a saúde. A intenção de alcançar saúde, felicidade, amor ou qualquer outro aspecto da realidade deve surgir de algum lugar. Nós tomamos consciência dela através do pensamento, mas não é aí que a intenção nasce. As pessoas são muito diferentes no que diz respeito à qualidade do pensamento, que pode ser claro ou confuso, profundo ou superficial, refinado ou grosseiro. Ainda assim, qualquer um que tem inteligência cria a realidade, e a inteligência reside no self. É preciso aprimorar o self? Não, o self é, por definição, nosso nível geral de inteligência. Uma vez que a inteligência é infinita e capaz de governar todo o universo, como ela pode ser melhorada? O que precisa de melhoras, e isso já ficou claro, é a conexão psicofisiológica com o self. A inteligência é absolutamente flexível e ao mesmo tempo rígida. Se você abrir um canal, ela vai se habituar a fluir por ali até que você a redirecione, algo que já discutimos detalhadamente. Mas estabelecer um hábito depois do outro é uma medida ineficaz. Com o princípio do superior, que discuti no capítulo 34, seremos capazes de entrar em contato com o self e deixar a inteligência fazer o resto do trabalho. Aparentemente, é isso que acontece no processo de transcendência. Quando os cientistas ficam sabendo que as pessoas que meditam alcançam os notáveis benefícios que eu mencionei no capítulo anterior, ficam perplexos. Parece não acontecer nada durante a transcendência, mas acontece. Os Upanishads têm uma passagem famosa: saiba que, sabendo, tudo se esclarece. É isso que a transcendência oferece. Ela canaliza a consciência para o self, revelando, e a natureza faz o resto. O cérebro e o sistema nervoso central coordenam bilhões de funções fisiológicas com incrível eficácia. Se as condições iniciais forem favoráveis, eles funcionarão muito melhor, automaticamente.
Operando no nível da consciência coletiva, suas crenças mais profundas controlam a realidade que Vogue capta através dos sentidos. Em condições favoráveis, eles também produzirão uma realidade mais coerente, inteligente e evolucionária. Essa é a explicação moderna para o que as antigas tradições apregoam desde que a humanidade se tornou consciente. Descubra o self e toda a natureza será sua. Vamos analisar mais de perto a experiência da meditação. Fisiologicamente, ela pode ser descrita como um estado de vigília hipometabólico. Ou seja, o corpo repousa enquanto a mente está alerta. Os pesquisadores que se dedicaram ao estudo da meditação tendem a concordar que ela pode ser entendida como um estado distinto de consciência. Durante a meditação, o funcionamento do sistema nervoso central é diferente do que seria nos estados de vigília, sono e sonhos, e as diferenças aumentam ainda mais quando o objeto de estudo são os praticantes mais avançados. Na meditação, a respiração é menos profunda que no estado de vigília. As ondas cerebrais apresentam um padrão único, e os níveis de dióxido de carbono no sangue ficam alterados. Isso comprova o que os antigos textos védicos afirmam: o self está além da vigília, do sono e dos sonhos. Mas o que significa além? É muito comum as pessoas pensarem que a meditação nos tira da realidade. Às vezes a expressão transcendência do self é equivocadamente usada. A meditação o aproxima do self. Ela nos distancia apenas dos pensamentos aleatórios e das reações habituais. Quando os sábios nos convidam a abandonar o self para alcançar o self, não pedem para que deixemos nossa personalidade de lado. O self é nossa inteligência. Trocar o self pelo self é converter nossa pequena parcela de inteligência por uma parcela infinita. Quando Maslow descreve os sentimentos divinos que se apoderam das pessoas durante o êxtase, ele está apontando para a mudança de consciência que ocorre quando uma inteligência pequena de repente se descobre capaz da expansão infinita. O processo de ir além do pensamento é um tanto mecânico. Na meditação dos sons primordiais, um mantra é usado para que a consciência alcance níveis mais sutis de pensamento. E esses mantras já se provaram veículos muito eficazes. A consciência mergulha em níveis cada vez mais sutis, até que o pensamento se extingue. Quando a consciência se aprofunda e percebe que está chegando a um nível mais sutil de pensamento, ocorre no plano físico uma nova projeção do funcionamento mente-corpo. O pensamento é apenas a ponta do iceberg. A imensa realidade interior consiste em bilhões de processos fisiológicos coordenados. Quando a consciência finalmente atinge o estado de silêncio ou consciência pura, a conexão mente-corpo passa a funcionar da melhor maneira possível, nada é casual nem estressante. Na verdade, nesse estado o estresse pode ser liberado do sistema nervoso central porque não há mais razões fisiológicas para ele existir. No nível do self, os processos fisiológicos caminham automaticamente na direção do bom funcionamento, pois essa é a tendência natural do fluxo de inteligência. A consciência é a projeção completa da atividade do sistema nervoso. E uma projeção é diferente da outra. O que nós chamamos de que estados superiores de consciência são níveis distintos de funcionamento cerebral, do contrário, não poderiam ser estabilizados. Não teriam realidade fisiológica. Na verdade, tudo o que acontece durante a transcendência tem uma correlação fisiológica, ou então ela não seria real. A mente estaria apenas enganando a si mesma. Quando dizemos que a consciência se expandiu ou que a inteligência encontrou um novo canal, algo bem real está acontecendo. Estados superiores de consciência. Todos os estados de consciência geram uma realidade nova. Cada um deles é um platô específico de funcionamento mental corporal que coloca em ação aspectos diferentes da inteligência. Graças à infinita flexibilidade do sistema nervoso central, a inteligência pode suprimir algumas partes de si mesma para revelar outras. Durante o sono, a inteligência ativa processos bioquímicos específicos. Na vigília, os processos ativados são outros. As possibilidades são ilimitadas, mas não se apresentam todas ao mesmo tempo.
O grande psicólogo americano W. William James, ao discutir os estados de consciência, escreve o que com um simples toque elas surgem em toda a sua plenitude. É isso que observamos quando a meditação se torna o hábito. A meditação nos conduz a um estado de consciência que poderia ser entendido como uma realidade diferente. Enquanto a vigília, o sonho e o sono são estados ordinários de consciência, a meditação induz a um quarto estado, um momento de tranquilidade em que a atividade cerebral se coordena com o corpo sem esforço, produzindo um fluxo de pura inteligência a grosso modo. Esse quarto estado de consciência é igual para todos, assim como o sono e os sonhos. É claro que temos sonhos diferentes, e existem também algumas variações quando as pessoas meditam, embora em linhas gerais o processo seja o mesmo no que diz respeito à conexão psicofisiológica. Quando a meditação é praticada sistematicamente por um período de tempo, que pode variar de pessoa para pessoa, a consciência mantém o contato com o self em todos os outros estados. O eletroencefalograma de um indivíduo em meditação apresentará os mesmos padrões também durante o sono, a vigília e os sonhos. Ou seja, os efeitos benéficos da meditação, clareza, tranquilidade interior, vitalidade, permanecem. A busca do self termina nesse estado superior de consciência. Com ele, a realidade pode ser criada. Os canais da inteligência estão totalmente coordenados, e a natureza está pronta para a ação. Os pensamentos de compaixão, amor, esperança e realização pessoal se refletem no dia a dia. A vida se torna positiva e harmoniosa. A vitalidade e a criatividade que residem nos níveis mais profundos da consciência vêm à tona. Toda ação é intuitivamente ética. Todo desejo se realiza. Assim, entrar em um estado superior de consciência é criar a vida a partir da inteligência total. É preciso entender que esse estado é uma necessidade. Sozinhas, as boas intenções não ajudam a equilibrar o mundo. No nível da consciência coletiva, aceitamos o medo, o ódio, as guerras, a doença, o sofrimento e a morte, que se tornaram nossa realidade herdada. A mudança só é possível no nível do self. Se a vida deve ser estabelecida num plano superior, é preciso descobrir esse plano. E ele está em nossa mente, em nossa fisiologia. Nada é mais importante para a humanidade do que o entendimento de que esse estado superior é possível. Nós já criamos a realidade, com uma pequena alteração no FOCO, feita sem esforço pelo processo de transcendência, daremos vida a uma realidade que mereça ser chamada de humana. Nossas ações normais ainda não são corretas, basta olhar para o câncer e as doenças do coração, assassinos silenciosos. As vítimas dessas patologias não decidiram conscientemente se maltratar. Apenas adotaram o estilo de vida da maioria. Ainda assim, suas atitudes cotidianas são positivamente autodestrutivas. E sua consciência ainda não entendeu isso. Ninguém se acha responsável pela doença, muito menos pelas guerras e pelo sofrimento humano. Todos agem de acordo com o próprio nível de consciência. Isso vale para todos, quer suas atitudes sejam corretas ou não. Na verdade, o julgamento que fazemos de nossas atitudes é totalmente irrelevante, pois elas são ditadas pela consciência. Se queremos mudar de vida, é preciso antes mudar a consciência. Falar, pensar, discutir, esperar e rezar são coisas que satisfazem a mente apenas superficialmente, se tanto. Quando a verdadeira mudança acontece, ela é bastante real, e não tem nada a ver com a observação dos próprios problemas ou com tentativas de controlar os impulsos. Os desejos são a sua realidade, são caminho para a consciência superior. O desejo é o pai da realidade. O que você deseja é simplesmente o que você quer realizar. Desejos são impulsos de inteligência que afloram na consciência, e portanto são tudo que você tem para seguir em frente. Você é guiado por desejos. Assim, voltamos ao ponto central da questão: o que você deseja e aprecia deveria ser aquilo que é bom para você. É perfeitamente possível acelerar o processo de coordenação entre corpo e mente. No estado de meditação profunda, o sistema nervoso cria as condições para que o pensamento seja mais eficaz.
Os impulsos de pensamento se transformam diretamente em ação. Na verdade, todos os pensamentos iluminados surgem dessa maneira, sem atrito nem estresse. Em sânscrito, esses pensamentos perfeitos são chamados de siddhis, e é possível praticá-los mesmo antes de a mente ser iluminada. Os siddhis podem ser usados para expandir as emoções positivas, como amor e compaixão, para aguçar os sentidos, para relaxar o metabolismo através do controle da respiração e das funções orgânicas. Eles são a tecnologia do futuro, que estará disponível para todos aqueles que dominarem a transcendência. Depois da iluminação, atingir um estado superior de consciência é o pré-requisito para os altos estágios de evolução. Os estados superiores de consciência são a mais elevada experiência que um ser humano pode ter. Aqueles que os atingem são os guias da humanidade, os progenitores de todas as coisas nobres e dignificantes. Quando promovermos a mudança de consciência que transformará a doença, o sofrimento, a violência e a morte em sonhos maus, em não realidades, então os estados superiores da vida humana se tornarão naturais. Quando um sistema fisiológico se estabiliza e alcança um nível de consciência elevado, ele está iluminado. Literalmente, não há mais cantos escuros. As pressões e disfunções que permitem o surgimento de doenças foram eliminadas. Onde havia terra e ervas, agora existe luz, que é a inteligência. Em nossos momentos de amor, saúde, felicidade e criatividade já somos iluminados. Não precisamos de atributos novos para atingir a iluminação, basta deixar a natureza limpar o caminho para que a conexão mente-corpo opere com eficácia. Uma vez que a consciência chegou aos níveis superiores e tem tempo suficiente para se aprimorar, tudo o que podemos ver, ouvir e sentir é mais bonito. Na unidade, a totalidade da vida começa a ser experimentada como realidade diária. Ao ignorar essa possibilidade, já causamos muitos danos. Agora que a conhecemos, não podemos continuar agindo como se a velha realidade, com todas as suas ameaças, fosse permanente. Ela não é permanente. Ela está mudando e dando espaço a algo novo e melhor. As provas dessa mudança serão discutidas no último capítulo, que é uma visão da unicidade. 37.1 É tudo e tudo é ver o mundo em um grão de areia e o céu em uma flor selvagem, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. William Blake A realidade existe porque você concorda com ela. Toda vez que a realidade muda, o acordo mudou também. Ao longo da história da ciência, esse princípio foi chamado de paradigma da mudança. Proposto pela primeira vez pelo historiador R. Thomas Kuhn no livro The Structure of Scientific Revolutions, A Estrutura das Revoluções Científicas, esse conceito pretendia ser uma moldura científica que explicasse a realidade. Como uma cerca que delimitasse os fatos científicos de um dado momento. Até 1453, por exemplo, todos acreditavam que o Sol nascia no leste e caía no oeste. Esse ponto de vista era testado pelos sentidos, e todos os problemas que demandavam explicações científicas se encaixavam nesse fato. Contudo, no século XV ocorreu uma mudança. Os observadores começaram a presenciar os acontecimentos. Ou melhor, uma vez que a natureza é infinita e está sempre presente, os homens começaram a se dar conta de coisas que antes não percebiam. Copérnico promoveu uma revolução ao lançar a teoria de que a Terra girava ao redor do Sol, e não o contrário, como todos pensavam. O velho paradigma foi derrubado. Revolução é mesmo o termo correto para descrever o que aconteceu, porque tudo o que a velha realidade explicava tinha de ser reinterpretado. O ponto a ser ressaltado é que ninguém achou que ele queria mudar o paradigma. Agora, olhando para trás, vemos que as teorias de Copérnico, Galileu e Newton trouxeram à tona uma realidade incrivelmente interessante e rica. Naquela época, as pessoas não pensavam assim, e todos aqueles comprometidos com o pensamento ortodoxo se opunham à nova ciência. O paradigma não é um fato em si, mas um conceito. Para que a realidade mude, o conceito deve ser aceito, e isso só acontece no nível da consciência coletiva. Gênios da estatura de Newton e Einstein abriram o caminho,
Poderíamos dizer que eles precipitaram a nova realidade, mas todos precisam seguir os novos rumos para que eles sejam aceitos como reais. Meio século depois do surgimento da teoria geral da relatividade, por exemplo, seus conceitos ainda não foram totalmente incorporados ao conhecimento comum. Até 15 anos atrás, a matéria era considerada difícil demais para ser ensinada a alunos do segundo grau, e mesmo os professores de física tinham apenas um vago conhecimento da questão. Mas ainda assim, ela é real. Qualquer um que veja a natureza pelos olhos de Einstein e dos físicos que o sucederam perceberá a grande mudança e suas implicações. A natureza é infinita, e portanto nenhum paradigma científico pode abarcá-la em sua totalidade. Precisamos entender que a realidade muda desde que o nosso ponto de vista mude também. A maior parte das pessoas não entende isso. Elas acham, por exemplo, que é verdade que a Terra gira ao redor do Sol, e não o contrário. Na verdade, tudo é uma questão de ponto de vista. Tanto a Terra como o Sol estão suspensos no espaço. Seu movimento faz parte do movimento rotacional da galáxia, e a galáxia, desde o Big Bang, está se expandindo a grande velocidade. Para concluir se o Sol gira ao redor da Terra ou se a Terra gira ao redor do Sol, precisamos determinar nosso ponto de observação, o que queremos saber, e como faremos para saber. Os astrólogos medievais estavam interessados em questões que podiam ser facilmente esclarecidas se colocassem a Terra no centro das cartas astrológicas. No entanto, se você quiser ser preciso, é melhor e mais simples divisar um sistema solar no qual o Sol é o centro, pois assim todos os outros planetas vão girar ao seu redor em órbitas regulares. No velho sistema, os planetas tinham que voltar e passar por movimentos retrógrados. Do ponto de vista de quem observa o céu noturno, é exatamente isso que acontece. Essa era a realidade, e assim ela permanece nas cartas astrológicas de hoje. As pessoas não aceitam os fatos que não se enquadram em sua visão de mundo. Se lhes disserem, ou até mesmo se elas virem com os próprios olhos, que o câncer pode ser espontaneamente curado, que é possível retirar pedaços do cérebro sem causar-lhe nenhum dano, que um retardado mental pode se sentar ao piano e tocar uma peça de Tchaikovsky sem estudar, ou que são capazes de efetuar cálculos complicadíssimos em segundos, que um homem pode caminhar sobre brasa S. Para citar apenas algumas coisas que você deve ter lido nos jornais nos últimos anos, ainda assim, esses eventos não lhes parecerão reais, a menos que algo mais fundamental aconteça. E o fundamental é, para começar, uma explicação nova que funcione melhor que a velha, e, em segundo lugar, uma mudança na consciência coletiva que cria uma realidade totalmente nova. Ao longo de todo o livro propus que a saúde perfeita pode ser uma realidade para todos, que qualquer um pode expandir sua parcela de inteligência. O homem pode realizar tudo o que a mente concebe. Aspectos inteiramente novos da natureza ainda não explicados pelo senso comum nem pela ciência estão prestes a surgir. Quando isso acontecer, a consciência coletiva descobrirá uma realidade humana muito mais rica. A possibilidade de crescimento é intrínseca à humanidade. Nossa mente é parte essencial da natureza, e por isso partilhamos da força natural que faz tudo progredir. É compreensível que novos paradigmas encontrem resistência. Todo paradigma tem uma explicação para tudo. Hoje em dia, aceitamos o paradigma que afirma que é impossível harmonizar a realidade interior com o mundo externo. O novo paradigma também vai explicar tudo, só que vai explicar mais. Há muitos sinais da mudança. Por exemplo, os pesquisadores estão descobrindo que quando uma série de ratos de laboratório é treinada para executar uma nova tarefa, os ratos de outros lugares do mundo se mostram capazes de aprender a executar a mesma tarefa com mais facilidade. Esses outros ratos não têm nenhuma ligação genética com o primeiro grupo, são apenas ratos. Também não têm nenhuma ligação física com os animais testados. Aparentemente, eles aprendem mais depressa porque um primeiro grupo já domina a nova função. Há uma história ainda mais fascinante que nos chega do Japão, e que ficou conhecida quando o biólogo inglês Eliel Watson a relatou no livro Lifetide, Maré da Vida.
Ele escreveu uma série de livros sobre eventos naturais que desafiam o pensamento científico. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os cientistas japoneses começaram a estudar um grupo de macacos que vivem em estado selvagem na ilha de Koshima. Eles espalhavam batatas de doces pela praia, que eram prontamente atacadas pelos macacos. Contudo, os bichos não conseguiam comê-las direito por causa da areia que ficava grudada na casca. Então, em 1952, uma fêmea jovem, que os cientistas batizaram de Imo, teve a ideia de lavar as batatas num córrego. Watson chama de gênio a inteligência necessária para encontrar esse tipo de solução original para um problema, comparando-a à descoberta da roda. Os outros macacos observaram Imo e logo vários estavam também lavando as batatas. Logo, todos os macacos jovens lavavam a comida, embora os adultos com mais de 5 anos só fizessem isso se estivessem imitando os mais jovens. No outono daquele ano, uma quantidade bem maior de macacos lavava as batatas, só que numa porque o gênio do grupo, Imo, havia descoberto que o sal não apenas limpava a batata mas dava-lhe um sabor agradável. O Watson estabeleceu arbitrariamente que 99 macacos realizavam aquele ritual. Então, certa tarde o 100º macaco aprendeu a lavar as batatas. Watson relata a notável consequência: o acréscimo do 100º macaco aparentemente levou o grupo a atravessar uma espécie de limiar, pois daquela tarde em diante não havia um só macaco da colônia que não lavasse as batatas. Além disso, esse hábito parecia ter saltado algumas barreiras, surgindo espontaneamente, como cristais de glicerina em tubos selados de laboratório em colônias de outras ilhas. De acordo com a teoria da evolução proposta por Darwin e sustentada pelos biólogos modernos, essa ocorrência seria impossível. Como um traço pode ser transmitido espontaneamente através da mesma geração de uma espécie, ao mesmo tempo e em vários locais? A glicerina mencionada por Watson é outro exemplo do mesmo fenômeno. É muito difícil fazer a glicerina se transformar em cristais, mas depois da primeira tentativa bem-sucedida de cristalização, ela se cristalizava espontaneamente dentro dos tubos selados de outros laboratórios. A inteligência ultrapassa as barreiras do impossível. Mas é claro que ela funciona dentro de certos limites. Ela respeita os próprios caminhos. Contudo, ela sabe como criar novos caminhos e novas realidades surgem sempre que são necessárias. Levando em consideração tudo o que já discutimos até aqui, Watson fez um comentário eloquente: parece que quando a grande maioria aceita um fato como verdadeiro, ele se torna verdadeiro para todo mundo. Einstein disse mais ou menos a mesma coisa a respeito da teoria da relatividade. Toda realidade é partilhada, e o que é real para um é real para todos. No nível da consciência coletiva, concordamos com essa realidade, pois é apenas através da inteligência compartilhada que a realidade pode ser criada. A inteligência única apenas se expressa por diferentes canais. A saúde e a paz duradouras estão ao nosso alcance. Mas se nos mantivermos isolados da natureza, não seremos auxiliados por ela. O grande filósofo alemão Martin Heidegger afirmava que a ameaça que paira sobre a humanidade vem de dentro. E ela existe porque os homens se opõem ao fluxo natural das coisas, criando um mundo sem cura. Mas Heidegger também disse que a ameaça faz crescer aquilo que salva. Tudo o que temos a fazer é nos voltarmos para nossa origem, e a natureza completará o trabalho. Não é preciso ser cientista para entender por que uma nova realidade vem abrindo caminho em nossa mente. Um mundo sem cura é insuportável. A doença não é natural. Não apenas pelo fato de nos fazer sofrer, mas porque ela nos ofende, porque limita nossa liberdade. E se há uma coisa que a inteligência não tolera é a falta de liberdade. O coração se expande diante da possibilidade da saúde, da felicidade e do amor. Quando começamos a gerar saúde, o mundo horrível criado pela mente se transforma numa realidade superior, o mundo do coração. O coração humano abarca todos os seres. Ele é o reino interior, maior que qualquer espaço físico. E nossos pensamentos podem ser comparados ao conselheiro que murmura no ouvido do rei. Por mais sábios que sejam, não são reis.
O rei é o coração e a mente, a emoção e a inteligência que, unidos, habitam em todas as pessoas. Através da consciência, todos os problemas serão solucionados. Perceberemos que, na verdade, eles não existem. E então um novo mundo surgirá. Um mundo curado e sagrado.